Eu tenho certeza que eu li e estudei mais sobre produtividade do que 99% das pessoas que você conhece, mas esse livro aqui, ó, que tem muito pouco a ver com o assunto, me ajudou a desbloquear um nível de profundidade e eficiência que eu nunca vi ninguém falando sobre. Então é sobre isso que eu quero fazer esse vídeo. Como organizar a sua vida para aprender várias coisas ao mesmo tempo, utilizando este livro que eu gosto bastante, que é o Pensando em Sistemas, da Donella H. Meadows, certo? Thinking in Systems. Então, fica aí, senta confortável. Esse aqui vai ser um videozinho um pouco mais longo, que eu vou com toda a calma do mundo esmiuçar esse conteúdo aqui para vocês. Vocês sabem que eu gosto de escrever um montão de coisa no livro, fazer anotação, riscar os caralho. E se eu estiver olhando para baixo, eu estou com a minha cola aqui. Então não se preocupem, não estou ignorando você, tá bom, carente? Eu gosto de começar sempre esse tipo de vídeo com conceitos e com definições, certo? Então, o que é um sistema? Vamos lá. O que é um sistema? É muito simples. Um sistema é um conjunto de coisas interconectadas que geram um certo resultado. Por exemplo, se a gente pensar dessa forma, a nossa rotina é um sistema. É um conjunto de atividades, tarefas, coisas que a gente faz, hábitos, que, quando conectados, quando juntos, eles criam a situação de vida que a gente está hoje. Né? Não é sobre isso que ela fala nesse livro. Esse livro ela fala sobre pensar em sistemas no geral, por isso que eu falei que tem pouco a ver com o assunto, não tem nada a ver com produtividade, nem nada do tipo, né? Talvez meio indiretamente. Mas ela fala mais sobre sistemas num negócio maior, mais complexo. Então ela fala sobre sistemas de, por exemplo, o sistema educacional. Ela fala sobre o sistema, por exemplo, de como uma empresa funciona. Ou ela fala do sistema de governo, entendeu? São coisas maiores e de meio ambiente, de recursos naturais. É um negócio mais high level, assim. Mas isso também se aplica completamente à nossa rotina, né? Porque o que seria a sua rotina? Se não uma quantidade, vários elementos, várias coisinhas conectadas, várias atividades conectadas, que criam a situação de vida que você está agora. Né? Que geram um certo resultado, que é, por exemplo, o físico que você tem agora. Né? A sua situação, uma parte da sua situação financeira pode ser ditada pela sua rotina. Claro, uma parte grande, inclusive. Porque o resto você não tem muito controle, né? Então eu gosto de pensar que é 100% em você, porque o resto não está no seu controle. Então, o quão inteligente você é. Isso é uma série de coisas que você faz ou que você deixa de fazer e que geram um certo resultado na sua vida. E quando a gente pensa nisso em si, a gente já pode tirar um conceito, uma ideia, que vai ser a ideia central desse vídeo, que é: se você quer mudar a sua vida, não basta olhar para os elementos individuais da sua rotina, mas como eles se comunicam entre si para formar um certo resultado. É isso que eu quero que vocês pensem sempre a partir de agora. Não em tipo, eu quero simplesmente, né, o erro que as pessoas cometem. Eu quero criar o hábito da leitura. Né, eu quero ler mais. Quero desenvolver o hábito de ler. Não, beleza, bacana, isso é do caralho, legal, parabéns. Mas quando você olha só para querer desenvolver esse hábito e você ignora todo o contexto, todas as coisas nas quais, todas as outras atividades e rotinas que você já tem, né, e hábitos que você já tem, que vão se conectar com isso e que tem que funcionar de forma harmoniosa com isso, você acaba criando um negócio que é insustentável, que é impossível de seguir. Né? Então, pensa nesse exemplo aqui. Né? Imagina que você quer começar a ler mais. Né? Vamos continuar com esse exemplo aqui. Você quer começar a ler mais, só que os seus livros eles estão dentro de uma caixa, dentro do seu armário, e você tem que, né, toda vez que você quer ler um livro, você tem que fazer o seguinte: você tem que levantar a sua cadeira, abrir o armário, pegar a caixa, escolher um livro, botar a caixa de volta no lugar e ler o livro. Né? Então, você tem 5 a 6 passos aí, dependendo da ordem que você fizer as coisas. Você tem 5 a 6 passos nessa ideia até você ler um livro. Né? Então, entre você querer ler o livro e ler o livro, tem 6 passos. Aí você, mas isso é bobo, né? Isso é bobo, sabe? Isso, mas e daí? É só pegar uma caixa e ler os livros, entendeu? E ler um livro. Só levantar e pegar uma caixa no armário. Certo, eu concordo com você. Não é nada de glorioso também, de muito difícil. Mas pensa comigo, cara. Uma coisa sou eu que leio há anos, que tenho o hábito da leitura há anos, que, praticamente todos os dias. Há uns 5 anos eu leio. Certo? Eu leio por volta de 30 livros por ano, mas, sei lá, número que meio que foda-se. Eu leio por volta de 30 livros por ano, beleza? Pra mim, ir pegar uma caixa com um livro no armário é trivial, entendeu? Porque eu gosto de ler, porque eu quero ler. Mas pra uma pessoa que tá começando agora, cara, isso é um esforço do cacete, entendeu? É tipo, é óbvio que você falar pro marombeiro,
pra acordar às 5 horas da manhã e ir na academia do lado de casa, ou de pegar o carro e ir até a academia, parece pro marombeiro, é óbvio que ele vai falar que é de boa, porque ele gosta pra cacete, ele já viu o resultado, é o estilo de vida dele. Mas fala pra um gordo que tá começando a treinar agora, que ele tem que acordar às 5 horas da manhã, dirigir 20 minutos até a academia, treinar, dirigir de volta, e aí começar o dia dele. Cara, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Então, quando você olha desse jeito, né, fica muito mais difícil. E a gente esquece sempre de uma coisa interessante quando a gente planeja essas coisas. É que nós somos pessoas com sentimentos, com vontade, com preguiça, com tendências ao pecado. Porra, a gente é um bicho que... A gente não é racional, né? É engraçado, a mente que está planejando as coisas é uma mente racional. A mente que executa essas coisas é extremamente emotiva. Então existem vários loops, né? No livro ela cita 2 que são os mais comuns, os mais importantes, que é o loop de reforço e o loop de equilíbrio, né? Ou seja, um loop de equilíbrio, ele mexe nas variáveis, né? Ele mexe nas variáveis para manter uma certa estabilidade, um certo equilíbrio naquele sistema. Beleza? Então, pensa no ar-condicionado, você bota ele numa temperatura, ele vai colocando, né? Vai jogando o ar gelado até que o ambiente chegue na temperatura ideal. Aí quando ele chega na temperatura ideal, tem um sensor, esse sensor percebe e isso, né, cria um loop de reforço. Um loop de equilíbrio que faz com que pare o ar-condicionado, né? Ou pensa num balde com um furo. Né? Conforme você vai colocando água, vai saindo água ao mesmo tempo. Então, esse loop de reforço, ele é meio que assim... Você tem que colocar... Quando você coloca a mesma quantidade de água que está entrando com a quantidade que está saindo, aquele sistema está em equilíbrio, né? É como funciona o ar-condicionado de uma casa, é como funciona... Muitos recursos naturais funcionam assim, é como funcionam muitas empresas, né? Existe esse sistema, né? E dentro de um sistema tem vários loops que vão se tornando um negócio cada vez mais complexo, né? E o loop de reforço é o que eles chamam de ciclo vicioso ou ciclo virtuoso. É um comportamento que gera um resultado que reforça esse comportamento. E isso vai criando um loop, né? Um efeito dominó, um efeito que vai gerando cada vez mais, né? Um efeito exponencial naquele negócio. Então, quando você está... Né? Como que esse reforço, por exemplo, isso acontece na prática nesse cara que quer ler livros, né? Ele tem a ideia assim, puta, cara, eu preciso ler mais. Né? Porra, sabe, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do que eu faço, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero fazer outras coisas, eu quero melhorar a minha vida, né? Eu quero estudar, eu preciso estudar. E ele se sente mal, né? Ele se sente um merda, porque ele perdeu todo esse tempo na vida dele sem ler. E aí ele tá sentado, e ele pensa assim, cara, eu tenho que levantar, ir até o armário, pegar a caixa, tirar a caixa do armário, escolher o livro, fechar a caixa, pôr a caixa de volta no armário, fechar a porta do armário, voltar pra minha mesa, ler. E quando eu terminar de ler, eu tenho que ir lá, abrir o armário. E então, ele tem que fazer, ele sabe qual é o sistema que ele tem que percorrer. Ele tem uma preguiça, essa preguiça, né? Ou preguiça, ou videogame, ou distrações. Ela cria um reforço que faz com que ele não levante, que faz com que aumente ainda mais a preguiça dele de ir lá ler. E de pegar o livro e ler. Então é muito complicado você virar pra uma pessoa que está começando a fazer alguma coisa e simplesmente falar para ela ter disciplina e força de vontade. Isso é uma resposta preguiçosa. Isso é uma resposta preguiçosa. E é por isso que esse mercado de você ensinar as pessoas a criarem hábitos é tão grande. E por isso que é tão difícil, porque as pessoas não pensam em como essas coisas, esses hábitos que elas querem criar, se encaixam com o resto das coisas na vida dela. Beleza? Então, eu separei aqui alguns pontos que eu queria abordar. Já estamos em 10 minutos, eu vou começar agora a entrar no assunto de verdade. Então, o primeiro passo para você mudar os sistemas da sua rotina é você observar e mapear. E para isso eu acho que a agenda é fodida, é indestrutível. Então o que você vai fazer com a sua agenda? Você não vai criar a rotina mais produtiva do mundo, você vai simplesmente observar como você usa o seu tempo e como que as coisas se comunicam entre elas. Então eu quero que você seja o mais detalhado possível. Porque assim, eu falo que eu por exemplo, eu trabalho, meu horário de trabalho hoje, meu trabalho, porque eu tenho um trabalho normal, né? Eu não sou aqueles youtuber que foi só youtuber, eu tenho um trabalho de verdade. Eu entro às 7h30 e eu saio às 3h30, 8 horas de trabalho.
Só que eu não trabalho das 7h30 às 8h30, né? Porque eu tenho um tempo eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que pegar 3 ônibus, eu tenho que chegar até o trabalho, me leva 1h30, né? Me leva 1 hora de manhã e 1h30 pra voltar, beleza? Então quando eu tô olhando pra minha rotina, quando eu tô criando esse meu mapeamento, eu não vou colocar o meu trabalho das 7h30 às 3h30, né? Isso é só o tempo que eu tô de fato no trabalho. Mas eu tenho que considerar o tempo que está sendo usado para eu chegar até lá. E a mesma coisa com outras necessidades da sua vida, né? Eu acordo de manhã, né? Se você olha para minha agenda sem considerar que as pessoas precisam fazer atividades para se manter vivas, né? Ir no banheiro, tomar café, escovar os dentes, esse tipo de coisa, vai parecer muito que, porra, eu tenho 1 hora de manhã que eu não estou usando para nada, entendeu? Mas não é que eu tenho 1 hora de manhã que eu não estou usando para nada, é porque eu tenho que acordar, eu vou ao banheiro, aí eu faço o meu café, aí eu sento aqui, aí eu pego o livro. Então, em vez de ter 1 hora de leitura, eu tenho 30 minutos de leitura. E se a gente não levar isso em conta, isso obviamente vai ser frustrado. Então, quais são os sistemas? Quais que são como funciona esse sistema? E o que ele está produzindo? Quais são os problemas que você tem, que você quer mudar na sua vida? Certo? Quando você fizer esse mapeamento, você vai perceber. Tipo, caralho, eu passo 4 horas do meu dia no TikTok, entendeu? Às vezes é essa realização que você tem e você nunca percebeu isso porque você está distraído. Segundo, é você definir um objetivo novo por mês. Um objetivo novo por vez, perdão, não por mês. Um objetivo novo de cada vez, né? Se você vive uma vida completamente desregada, né, completamente a caralha, e você quer ao mesmo tempo acordar cedo, fazer academia, treinar, ler, criar um negócio do lado do seu trabalho e criar um negócio em paralelo ao seu trabalho, né, um side business, você não vai fazer, cara, você não vai fazer. É muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Então, um objetivo novo por vez. Né? Existe uma frase que eu gosto muito, que você pode fazer tudo que você quiser, mas você não pode fazer tudo o que você quiser agora. Você pode aprender, então, adaptando isso para a nossa questão aqui de estudo, você pode estudar todas as coisas que você quer, você pode aprender tudo aquilo que você quer durante a sua vida, mas você não pode aprender tudo que você quer agora. Né? Existem fases, existem momentos, existem temporadas diferentes para as coisas. Né? Então, nesse momento, às vezes a coisa mais importante para você agora, para resolver na sua vida, para tornar tudo mais fácil, é grana. Né? Que é para mim, e eu sei que é para muita gente aí, é grana. Então, cara, por mais que eu queira aprender, sei lá, tocar piano, por mais que eu queira aprender, né, fazer uma graduação em filosofia, por mais que eu queira, aprender latim, por mais que eu queira fazer todas essas coisas, e eu queira estudar todas essas coisas, o mais importante agora é o quê? Ganhar mais dinheiro. E quando eu resolver esse negócio, né, e se não for mais a coisa mais urgente no momento, aí beleza, eu tenho mais tempo, eu tenho mais energia, eu tenho mais capacidade mental para dedicar a outras coisas. Então, fica tranquilo, né? Fica tranquilo. As pessoas vivem 60, 70, né? Você tem, sei lá, 60, 70 anos produtivos na sua vida. Né? Não contando a sua vida com... A menos que nada aconteça de trágico, óbvio. Né? Não dá para contar com isso também. Mas... Você tem tempo, provavelmente você vai viver o suficiente para aprender a maior parte das coisas e poder ter tempo de aprender a maior parte das coisas que você tem interesse, mas você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, relaxa, paciência, né? Tem outra frase, né, que eu gosto bastante, que é que a impaciência, ela é uma discussão com a realidade. Né? Não adianta, as coisas são como são, o tempo passa do jeito que passa e você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Você pode aprender várias coisas ao mesmo tempo? Pode. Mas você não pode aprender todas as coisas que você quer ao mesmo tempo. Então existe um problema muito comum nos tempos de hoje, porque a gente está muito estimulado, muito distraído, que é o que os americanos chamam de Shiny Object Syndrome, a síndrome do objeto brilhante. Então o problema é quando a pessoa começa a fazer alguma coisa, né, seja criar um negócio dela, seja aprender uma língua nova, ela está num método, ela está num processo, ela está fazendo um negócio, mas existem objetos brilhantes que aparecem, né? E você fala, nossa, eu estou fazendo isso aqui, mas aquela ideia ali é tão boa, né? Porra, isso parece legal. Então você tem que tomar cuidado para saber que se você não tá simplesmente... Se você não é uma pessoa que quer aprender várias coisas, ou você simplesmente meio que um TDAH, assim, de comportamental induzido pelo TikTok, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você tá simplesmente querendo um estímulo novo e você não tá querendo aprender nada de verdade. Isso é um problema. Terceira coisa
é você ver como o objetivo se encaixa no sistema atual. Ou seja, como ele se liga com as coisas que já estão ali e que você não pode mudar, né? Eu não posso simplesmente parar de trabalhar para ter mais tempo para estudar as coisas que eu quero. Infelizmente. Mas, porra, sejam bem-vindos ao mundo real, né? Você não pode... Todos temos obrigações que são inegociáveis, né? Eu preciso ir pro trabalho, eu preciso dormir, eu preciso, porra, sei lá, fazer exercício físico. Isso são coisas que eu não posso negociar comigo mesmo, né? Que não tem como eu não fazer. Então, toda coisa nova que eu for adicionar, todas as coisas que eu for tirar, elas têm que existir ao redor, elas têm que se conectar com as coisas que eu sou obrigado a fazer, certo? E para isso serve a imaginação. Então você vai imaginar com o maior número de detalhes possíveis como vai ser aquele negócio de uma forma realista, né? Então, por muito tempo, né, vou dar um exemplo meu aqui. Por muito tempo, eu tenho uma academia do lado do meu prédio. E eu tinha a mensalidade da academia do lado do meu prédio. Beleza? Então, por muito tempo a minha ideia era muito simples. Eu vou acordar 5 da manhã. A academia abre às 5. Eu vou acordar às 5 da manhã. Eu vou me trocar, ir até a academia, treinar, voltar a tomar banho, tomar café, os cacetes e sair pro trabalho. Essa era a minha ideia. Só que a execução disso, quando eu morando no Canadá, que no inverno tava menos 20 graus de manhã, é tipo, qual que é a chance de eu andar lá fora até a porra da academia? Zero. Tudo no escuro, assim. Amanhece, durante o inverno amanhece 7h30 da manhã. Qual que é a chance, né? Até mais, até as 8. Qual que é a chance de eu ir até a porra da academia de manhã? Quase zero. E é o que acontecia. Eu não ia. O que eu fiz? Tem a academia no meu prédio. Eu comecei a treinar na academia no meu prédio. E comecei a treinar 2 vezes por semana só. Isso se conecta com o próximo princípio que eu quero trazer aqui, que é priorizar a constância, a conveniência e a simplicidade. Então esse exemplo é muito simples, cara. É óbvio que eu teria mais equipamentos de melhor qualidade, né, com mais incentivo e mais coisa pra fazer numa academia normal do que na academia do prédio. Só que a academia do prédio, ela é tão conveniente, tão simples, sempre disponível, que eu sou mais constante treinando nela do que treinando numa academia de verdade, e os meus resultados são melhores, porque na outra pode ser tudo melhor, mas eu não tenho a mesma constância. Então, se a coisa não se encaixa na sua rotina, se ela não se encaixa no que você está fazendo agora, deixa pra depois. Eu tô falando muito sério aqui. Tipo, na moral mesmo. Se você quer aprender uma coisa nova que você não pode aprender, que você vai ter que criar, sei lá, um bloco separado de tempo que você só pode, se todas as porras estrelas se alinharem da forma certa, as coisas funcionar, não vai dar certo. Cara, não vai dar certo. Então, voltando, por exemplo, né, no exemplo de você querer ler mais, que eu dei no começo, que você tinha 6 passos para poder ler um livro. Imagina que ao invés de você ter os livros dentro de uma caixa no armário, você tem uma estante de livros, tipo aquela ali que eu tenho ali, você tem uma estante de livros, ou você tem o livro em cima da mesa, do jeito que está aqui agora, que eu queria mostrar para vocês, gravar esse vídeo. Se liga, em vez de você ter 6 passos, você vai ser simplesmente assim: escolhe o livro, estica o braço para pegar o livro, lê o livro. Então, em vez de ter 6 passos para chegar naquilo que você queria, agora você tem 3 passos. Qual que é a chance maior de você ser constante com o seu hábito da leitura se você tiver 3 passos ao invés de 6? Né? Se para você, se ir na academia, ao invés de você levantar mais cedo que o normal, dormindo pouco, sair de casa no frio, andar até a academia, entrar e treinar, se for simplesmente você acordar, descer 2 andares de elevador e entrar na academia, qual que é a chance maior de você ser constante na porra da academia? A segunda opção. Então é a segunda opção que eu vou escolher. É um jeito meio preguiçoso, né? É um jeito meio preguiçoso de você ser mais produtivo, de você ser mais constante, de você conseguir fazer várias paradas diferentes. É porque você encontra um jeito de colocar aquele negócio na sua rotina de uma forma que é meio óbvio, assim. Até você, mesmo sendo preguiçoso, você ainda consegue começar a fazer. Então, uma coisa que eu faço, eu tenho um esquema de jejum aqui que eu como uma refeição por dia. É uma parada que eu tenho feito nos últimos meses aí.
Então, no almoço do trabalho, eu não tô almoçando, eu vou andar, eu vou dar uma volta, eu vou andar. Isso é bom para os meus objetivos de fitness, isso é bom para minha saúde mental, isso é bom porque eu fico estudando francês. Eu coloco, né, por causa de questão de, sei lá, de imigração, não sei o quê. É bom saber francês aqui pro Canadá, ajuda os cacete, foda-se. Eu coloco, né, eu tenho uns negocinhos que eu escuto, eu boto no fone de ouvido e eu fico andando 1 hora estudando francês. Eu não estaria estudando francês pelo tempo que eu estudo se não fosse essa minha hora de caminhada. Então você vai unindo as coisas, elas vão se encaixando, você vai encaixando ela aqui nos bloquinhos e elas todas funcionam entre si. Quinto ponto aqui são estruturas, incentivos e fluxos de informação, certo? Então, primeira de todas, estrutura, cara, isso é muito importante, né? Porque eu falei no começo, lembra? O que é a rotina? É um conjunto de elementos interconectados que cria a sua situação de vida atual em qualquer área que você estiver imaginando. Então, o que cria o resultado é a estrutura e não a sua intenção. Não o seu objetivo, não aquilo que você quer que aconteça. É a estrutura. Então, você não pode acreditar quando alguém te fala que quer fazer alguma coisa, quando alguém te fala que alguma coisa tem certo objetivo, quando o resultado que ela produz não é aquele que ela disse que é para produzir. Mesmo sem fé, mesmo sem crença, mesmo sem vontade, mesmo sem você acreditar que vai funcionar, se você tiver uma estrutura que faz todas as coisas certinhas e que cria para gerar um certo resultado, você vai gerar aquele resultado. Se você come direito, faz academia, dorme direito, bebe água, você vai perder peso ou ganhar peso, dependendo do que você quiser. Porra, mesmo que você acreditar que você não pode perder peso, se tu comer uma refeição por dia, tu vai perder peso, cara. Por quê? Porque a estrutura, ela cria resultado, mesmo sem a crença de que ela vai criar esse resultado. Estrutura é mais importante do que o que eu falo pra você que eu quero fazer. Então, se a pessoa fala pra mim, eu não consigo dormir, e eu pergunto, beleza, como que é a sua rotina na hora de dormir? E ela fala assim, cara, eu deixo o celular, eu tô mexendo no celular na cama, até, porra, eu vou pra cama 1 hora e eu fico mexendo no celular, né? Fico vendo Reels. Aí eu não coloco o celular no modo avião, e eu deixo ele na cama, do lado do travesseiro, assim. Fica tocando a notificação, né? Eu tenho uma cortina que não deixa tudo escuro. Ela deixa aquelas frestinhas, então chega a luz de manhã, tudo claro. E eu tomo café às 5 horas da tarde. Cara, não importa que você tá me falando de que você quer dormir mais e que você quer dormir melhor, a estrutura que você criou para aquilo não vai gerar um sono melhor. É muito simples. Muito, muito, muito simples. Segunda coisa, incentivo. Incentivo, eles são poderosos, né? Todo mundo que já... Pensa comigo, cara, se tu contrata um pedreiro e tu vai pagar ele por hora ou por dia, ele vai existe um incentivo financeiro para que ele estigue aquele trabalho o máximo que ele puder. Porque quanto mais dias de trabalho ele tiver que fazer, mais dinheiro ele ganha. Isso é o contrário de você pagar por serviço, porque aí o cara vai querer fazer o mais rápido possível, porque isso quer dizer que ele pode fazer outros serviços e aí ganhar mais dinheiro por causa disso. E a gente pode brincar com esses sistemas de incentivo pra gente, né? A gente pode brincar com sistemas de incentivo pra gente. Só que aqui tá o problema, porque às vezes esses sistemas de incentivo, o incentivo daquilo que você está fazendo, né, existe um delay muito grande entre você começar a ler e estudar e você ter um resultado de verdade e expressivo com isso na sua vida, geralmente. Né? Você não vai ler um livro sobre produtividade e você é a porra do David Goggins, entendeu? Você virou, né, um Navy SEAL, assim, no primeiro livro sobre disciplina que você lê. Você vai ter que ler, estudar por uns bons anos até você realmente sentir o impacto daquele conhecimento, daquela informação na sua cabeça e na sua vida. Beleza? Mas a gente pode criar incentivos mais rápidos, né? Isso, porra, das coisas mais bobas de tipo... beleza, se eu conseguir terminar todo esse trampo aqui, eu vou me deixar comer uma pizza à noite, um negócio mais assim, entendeu? É você brincar com as coisas que você sabe que te motivam e que você gosta, né? Então, beleza, eu gosto de jogar videogame, mas eu quero ler mais. Então tá, mas deixa eu criar uma regrinha aqui. Se eu ler por meia hora, né, um sistema de incentivo, se eu ler por meia hora, eu posso jogar videogame por 1 hora. Então a cada meia hora de leitura que eu coloco, eu posso jogar 1 hora de videogame. Isso é um sistema de incentivo. Então é do seu incentivo, porque você gosta de videogame, é do seu interesse, que você leia o máximo de blocos de meia hora possível, para que você possa jogar mais horas.
Isso é um sistema poderoso, que se você consegue encaixar isso direito e levar isso a sério, isso realmente pode mudar a sua vida. E depois os fluxos de informação, porque você ter acesso à informação, você ter aquela informação visível, ela muda o seu comportamento, né? Se você começa a se pesar todo dia, isso eu falo por experiência própria, se você começa a se pesar todo dia, grandes são as chances que você vai começar a ter mudanças no jeito que você come, mesmo que você não perceba. Você vai mudar um pouquinho o jeito que você come, o jeito que você treina e o jeito que você, né, faz a sua rotina para chegar mais perto do resultado que você quer. Tem muita gente que só de se pesar todo dia perde peso. Ou ganha peso, dependendo do objetivo da pessoa. Então, esse negócio de você ter o livro em cima da mesa não é só para ele estar facilmente acessível. Ele é um lembrete. Ele é um lembrete de que, eu tenho que ler. Ele te lembra daquilo, tipo, porra, é verdade, eu falei que eu ia ler mais. É um símbolo que ele tá constantemente, né, oprimindo o meu subconsciente, porque eu prometi pra mim mesmo que eu ia ler mais. E eu tenho um monte de livro ali e eles estão olhando pra mim todo dia. E me envergonhando porque eu não tô lendo eles, entendeu? Essa é a lógica. Então é se pesar todo dia, é você ter o livro na mesa, é você colocar um papel com o objetivo que você tem na parede, né? Ou um quadro em branco, alguma coisa assim. Isso vai criando, isso muda o seu comportamento. E um próximo ponto aqui, ponto número 6, são interdependências. Ou seja, cada coisa, as coisas estão ligadas na sua rotina. Mas eu percebo que as rotinas que mais funcionaram pra mim, por exemplo, são aquelas onde existe uma interdependência dos elementos. Ou seja, que os elementos podem funcionar sem necessariamente depender de que uma outra coisa aconteça antes deles, né? Então, cara, assim, eu ler de manhã ou eu ler à tarde, não importa. Eu vou ler de qualquer jeito, né? Eu não preciso... O fato de eu ler, ele não depende de nenhuma outra coisa que aconteça, né? Ou eu ir na academia não depende de que eu faça alguma outra tarefa antes. Tipo, eu não preciso comer um negócio especial antes de treinar. Eu não preciso... eu só posso dormir se eu puder, né, colocar tal coisa pra fazer antes, entendeu? Você não pode ter essas interdependências. E às vezes as pessoas fazem isso, né? Ela tem aquela lista de coisa pra fazer, só que se ela não terminar a primeira coisa, ela não consegue passar pra próxima coisa. E aí fica esse negócio, porra, essa lista enorme que se uma partezinha quebra, o mínimo de imprevisto acontece, todo o resto quebra. E a gente não pode ter isso, a gente tem que pensar em como as coisas podem estar ligadas, mas sem depender uma da outra, na ordem, no horário, nesse tipo de coisa. As coisas elas têm que estar ligadas, mas elas não podem estar travadas. E por último, o último ponto, que eu sei que esse vídeo está longo, né? Se você está aqui até agora, quer dizer que você está realmente interessado nisso. Você quer estudar, você quer aprender, você quer melhorar, né? Você quer ser uma pessoa você gosta de uma pessoa que entende o valor do aprendizado e você quer se desenvolver como pessoa. Então eu recomendo fortemente que você dê uma olhada aqui no meu curso. É um curso baratinho, no esquema, sobre como criar bons planos de estudo para que você possa aprender qualquer habilidade sozinho, sei lá, no tempo que você tiver, mesmo se você tiver pouco tempo, pouco dinheiro disponível. É um plano flexível, simples, prático para você, né, com o método de estudo que eu uso para aprender, que você também pode aprender por 37 manguinhos, R$37. Então clica aqui embaixo, certo? Se você viu até aqui, você precisa do curso, irmão. Você precisa. 28 minutos de vídeo, vai, me poupe. Compra essa merda, mais barato que o iFood. E por último, é necessário que a gente viva com intencionalidade, né? Então, isso não sou eu de forma alguma falando que você tem que preencher todos os minutos e segundos e milésimos da sua vida. Eu não gosto disso, eu sou contra essa ideia de você tem que ser eficiente e tudo tem que ser eficaz, tudo tem que ser otimizado. Eu acho isso uma loucura da porra. Você tem que ter horários de fazer nada, você tem que perder tempo, você tem que, fazer nada pra ficar pensando e olhando pro mundo, você tem que sair com os amigos. Eu não sou desses malucos não, cara. Tem muito louco nesse mundo da produtividade e essa galera foge, entendeu? Foge porque eles estão mentindo pra você, porque eu sei que eles não vivem desse jeito. Ninguém vive desse jeito. Ninguém é perfeito desse jeito, cara. É tudo uma farsa, entendeu? Tudo que eles te vendem por aí é uma farsa. Então, fiquei enrolando um tempo no computador vendo anime hoje, entendeu? Cara, tá no processo, entendeu? Tá no negócio, tá no cálculo. Eu ainda faço do que eu preciso fazer. Eu ainda dou conta das coisas que eu preciso fazer. Mas o que acontece? As coisas são feitas com intencionalidade. Eu tenho uma intenção por trás das coisas que eu faço.
Eu não tô fazendo por fazer, eu não tô no foda-se, deixando as coisas acontecerem, né? Se tem um motivo de eu... Né, não é que eu estou assistindo anime e aí eu não estou fazendo as coisas que eu preciso fazer. É que não, beleza, eu tenho coisas que eu preciso fazer, mas eu também quero fazer esse negócio que é, sei lá, a galera da produtividade julga como perda de tempo, mas eu quero fazer. Que eu acho legal. Então, ó. E daí, vem brigar comigo, sei lá. Então a rotina, ela é feita de uma forma onde eu consigo dar conta dos dois. Certo? Então basicamente é isso aí. É assim que esses são alguns princípios para que você possa organizar a sua vida de uma forma que você possa aprender várias coisas ao mesmo tempo. Né? Isso aqui não é o objetivo com esse vídeo de forma nenhuma, né? Não tem nem como eu fazer isso. Te passar tudo o que você precisa, né? Certinho, passo a passo, porque toda a rotina é diferente, né? Mas isso são alguns princípios que eu vou fazer você pensar e revisar um pouco como a forma na qual você tem feito as coisas. Peço perdão aqui, dá um retardo de vez em quando, beleza? Então eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.